Olá! Vamos continuar o conteúdo da aula 5 da unidade 1, concordância, ovais, arcos arquitetônicos e falsas espirais. Nesse momento, trataremos de falsas espirais de concordância. Lembrando que esse é o último momento de estudo assíncrono da nossa unidade 1, no cronograma que está disponível no Moodle. Espiral é uma linha resultante do deslocamento sobre um plano de um ponto que gira em torno de um outro ponto chamado foco, dele se afastando ou se aproximando conforme determinada lei. O foco é esse ponto central que está no cruzamento desses dois eixos perpendiculares aqui. Então, a linha em espiral se afasta ou se aproxima, mas nós geralmente utilizamos na construção esse ponto se afastando e classificamos inclusive o sentido das espirais a partir disso. Então a gente entende que a partir desse foco, esse ponto vai se deslocando conforme a luzinha aqui, girando em torno deste foco e se afastando de acordo com determinada lei, como, por exemplo, a velocidade constante. Aqui são exemplos de máquinas que transformam o movimento linear em movimento rotacional, criando assim desenhos de espirais. Elas são utilizadas, por exemplo, em produção de joias, ou também em produção de peças mecânicas. Nesse vídeo, nós podemos perceber uma transformação de movimento linear e circular, criando uma espiral, mas de maneira manual. Vamos dar uma olhada. Vemos que o torno produz um movimento circular, enquanto que o braço do artista procura encontrar o centro do prato que está sendo decorado e faz um movimento linear em direção à borda do prato. E o desenho resultante, então, é uma espiral. Vamos ver novamente. Nós encontramos as espirais em diversas figuras do universo, como no crescimento das plantas, no crescimento de conchas, em eventos climáticos e na organização da própria galáxia. As espirais são classificadas pelo sentido, de acordo com o afastamento do ponto em relação ao foco. Então, nós temos espirais que podem ser dextrogiras, ou seja, que se afastam em sentido horário, ou sinistrogiras, quando se afastam em sentido anti-horário. Então, a sinistrogira parte do foco e movimenta-se para a esquerda. Por isso, sinistrogira. Então, ela movimenta-se para a esquerda e segue espiralando. E a dextrogira, a partir do foco, o ponto move-se para a direita. E por isso é destra. A espiral, como vimos, é uma linha curva, plana, aberta, que se desenrola a partir de um ponto e dele se afasta gradualmente.
Já as curvas espiraladas que se formam em relação a mais de um ponto são chamadas de falsas espirais ou espirais policêntricas, tais como espiral de 2 centros, espiral de 3 centros, espiral de 4 centros ou de N centros. Nessa ilustração temos uma falsa espiral ou espiral de concordância de 2 centros. Estão aqui marcados como 1 e 2. Essas curvas se aproximam da espiral, são formadas a partir da concordância de arcos de circunferência e traçadas com o compasso. Neles há certo paralelismo entre as curvas, ou seja, vemos aqui que A2 é paralela a CB e que AB é paralela a essa curva que parte de C. Isso já descaracteriza essa curva enquanto espiral. São elementos de uma falsa espiral o núcleo, que sempre vai ter no mínimo 2 centros, né? Então tem no mínimo 2 pontos. Aqui nós temos núcleos formados por polígonos. Esse primeiro é um polígono irregular, é um núcleo irregular, e esse segundo um núcleo regular. Os centros são as origens ou centros dos arcos que formam a espiral. Os centros devem ser numerados em sentido horário, se a falsa espiral for uma destrogira, ou no sentido anti-horário, se for a sinistrogira. Aqui uma falsa espiral sinistrogira. Os centros são marcados em sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4, contra os ponteiros do relógio. E na espiral destrogira temos 1, 2, 3, 4, 5 centros que estão marcados de acordo com os ponteiros do relógio, em sentido horário. Raios vetores são prolongamentos dos lados dos núcleos. Então, nós temos aqui um raio vetor partindo de 2, passando pelo ponto 1. E é sobre esses raios vetores que serão encontrados os pontos de concordância entre os arcos que constituem a curva da falsa espiral, ou espiral de concordância. Espira é cada evolução ou volta completa da espiral. Aqui nós temos um arco que tem centro no ponto 1, partindo com abertura em 4, e a curva vai se desenrolando até chegar novamente no ponto de partida. Então, isso é uma espira. E passo é a distância entre duas espiras. A distância entre duas espiras será, então, algo constante no caso da falsa espiral de concordância com o núcleo regular. Nós temos a aplicação da falsa espiral em inúmeros elementos, seja em obras de arte, como a Spiral Jet, de Robert Smithson, seja em objetos do cotidiano, como aquecedores e resfriadores por serpentina, e nesse tipo de repelente para insetos, em que a espiral permite uma queima gradual, lenta, contínua, e ao mesmo tempo a falsa espiral permite encaixar um produto no outro. Então, na mesma embalagem, no plano, nós temos 2 elementos que são separados, dois repelentes, 2 unidades de repelente, e eles se encaixam um no outro. Isso é devido à regularidade da distância, o passo entre espiras. Vamos então para o traçado das falsas espirais. A falsa espiral de 2 centros é aquela que ilustrou a nossa primeira explicação. Vai ser aqui apresentada como traçado para sinistrogira, ou seja, o compasso é girado para a esquerda. Para realizar o traçado da espiral de 2 centros sinistrogira, traçamos uma reta base, sobre ela marcamos o centro O1 e o centro O2, sendo que O1 está à esquerda e O2 está à direita. Ponta seca do compasso sobre O1, abertura até O2, traçamos um arco e encontramos o ponto A sobre a reta suporte.
Ponta seca do compasso em O2, abertura até A, traçamos um arco e encontramos B sobre a reta suporte. Ponta seca do compasso agora volta para o primeiro ponto, ponto A1, abertura até B, traçamos um arco e encontramos C sobre a reta suporte. Podemos continuar alternando de pontos indefinidamente para construir quantas voltas ou quantas espiras nos interesse no desenho. Lembrando, para traçar uma falsa espiral de 2 pontos destro-gira, vamos numerar de forma inversa os centros, de tal maneira que o compasso será girado para a direita ao desenhar, ao invés de para a esquerda, ou seja, ao invés de O1, O2, teríamos o inverso e o compasso seria rodado, girado para o lado direito. Aqui é o resumo de todo o traçado desse primeiro caso. Agora vamos introduzir regras gerais de traçado de falsas espirais de 3 centros ou mais. Para desenhar espirais com 3 centros ou mais, é preciso que a figura do núcleo seja numerada no sentido anti-horário, se for sinistro-gira, ou no sentido horário, se for ambdestro-gira. Para a espiral sinistro-gira, o compasso é girado para a esquerda. Temos aqui um núcleo que é uma figura regular, é um triângulo equilátero. Se é uma sinistro-gira, vamos numerar os centros de maneira anti-horária. Então, aqui nós temos centro 1, centro 2 e centro 3. Tendo o núcleo e os centros, vamos traçar os raios vetores, sempre partindo do número maior, passando pelo número menor. Ou seja, do centro 3, passamos uma reta ou prolongamos o lado desse triângulo, passando por 2 para fora do triângulo ou para fora do núcleo. Então, a partir de O3, passando por O2. Agora, vamos fazer o mesmo, partindo de O2, passando por O1. E, por fim, partindo de O1 e passando por O3. Feito isto, centramos o compasso ponta seca em O1, abertura, ou seja, ponta seca no primeiro ponto, no número mais baixo, e abertura até o número mais alto, né? Então, ponta seca em O1, abertura até O3. E traçamos, então, um arco que vai encontrar o ponto A sobre o raio vetor que passa de O2 por O1. Tiramos a ponta seca do compasso de O1 e levamos para o numeral imediatamente posterior. Ponta seca do compasso em O2, abertura até A, traçamos um arco e encontramos o ponto B sobre o raio vetor que parte de O3, passando por O2. Tiramos o compasso agora da sua ponta seca de O2 e levamos ponta seca para O3. Ponta seca do compasso em O3, ou seja, no centro 3, abertura até B, traçamos um arco que vai encontrar o ponto C sobre o raio vetor que parte de O1 e passa por O3. Então, encontramos aqui o C. E podemos continuar agora, né? O último ponto foi, o último centro foi o centro 3. Para continuar essa espiral, deveríamos voltar ao ponto 1 com abertura até C e continuar traçando arcos, alternando os centros, quantas vezes forem necessários para traçar as espiras para o desenho em questão. Esse foi o traçado para espiral sinistro-gira, com 3 centros ou mais. Essas regras valem para núcleos a partir de 3 centros. Agora, nós vamos fazer
o traçado da espiral destrogira, ou seja, o compasso girado para a direita, lembrando que na destrogira os centros do núcleo são numerados em sentido horário. Então vamos lá, teremos aqui o mesmo núcleo, um triângulo equilátero. E vamos numerar então o centro O1 aqui em cima, o centro O2 seguindo o sentido horário, está aqui embaixo, e o centro O3 em seguida, do lado esquerdo. Agora vamos traçar os raios vetores, lembrando sempre do número maior passando pelo menor. Então traçamos do centro 3 passando pelo centro 2, do centro 2 passando pelo 1 e do centro 1 passando pelo centro 3. Agora, compasso com ponta seca em O1, abertura até O3, traçamos um arco e encontramos o ponto A sobre o raio vetor que parte de O2 passando por O1. Tiramos a ponta seca do compasso de O1 e levamos para O2. E agora, traçamos um arco a partir da abertura O2A, ou seja, ponta seca em O2, abertura até A, traçamos esse arco, encontrando o ponto B sobre o raio vetor que parte de O3, passando por O2. Agora, tiramos ponta seca do compasso de O2, levamos para O3, abertura até B, traçamos um arco que vai encontrar o ponto C sobre o raio vetor que sai de O1 e passa por O3. Novamente, construímos uma espira completa. A partir daqui, voltaríamos a ponta seca do compasso para O1 e aí levaríamos a abertura até C para continuar traçando o restante da curva. Já vimos o traçado para a falsa espiral de 3 centros. Aqui está o roteiro completo, inclusive iniciando com o desenho da própria figura do triângulo equilátero, apenas para constar no PDF de estudo para vocês. Lembrando sempre que se eu faço sinistrogira no sentido anti-horário, a destrogira será no sentido horário. Segue um resumo de todo o traçado de uma falsa espiral de 3 centros, sendo esse centro um triângulo equilátero. Vamos agora passar para o traçado de falsa espiral de 4 centros, também chamada de voluta. Vamos fazer aqui o traçado para uma espiral ou falsa espiral destrogira. O roteiro é o seguinte: traçamos um quadrado e, por ser destrogira, vamos numerar os centros no sentido horário. Então, temos 1, 2, 3 e 4 centros. De 4, passando pelo centro 3, puxamos um raio vetor. Do centro 3, passando pelo 2, outro raio vetor. Do centro 2, passando pelo 1, outro raio vetor. E, por fim, do centro 1, passando pelo quarto, o último raio vetor. Agora, ponta seca do compasso. No centro 1, abertura até 4, traçamos um arco encontrando o ponto A sobre o raio vetor que sai de O1, ou que sai de O2 e passa por O1. Então, encontramos aqui o ponto A. Tiramos a ponta seca do compasso do centro 1 e levamos agora para o centro 2. A partir do ponto O2, abertura até A, traçamos um arco e encontramos o ponto B sobre o raio vetor que sai de O3 e passa por O2. Tiramos a ponta seca do compasso de O2 e levamos para O3, abertura até o ponto B, e traçamos um arco, encontrando o ponto C sobre o raio vetor ou reta base, que sai de O4 passando por O3. Tiramos a ponta seca de compasso do O3 e levamos para o O4. Ponta seca do compasso em O4, abertura até C, traçamos um arco
E assim podemos ir seguindo, mudando sempre os centros em sentido horário para a dextrogira. Terminamos aqui em O4. Para continuar o traçado dessa falsa espiral, ou espiral de 4 centros, deveríamos voltar ponta seca do compasso para o centro 1, com abertura nesse último ponto e seguir até encontrar um novo ponto sobre o raio vetor, que sai de O2 e passa por O1. Repetimos esses passos enquanto for necessário. E lembrando, para uma falsa espiral de 4 pontos sinistrogira, deveríamos numerar os centros em sentido anti-horário. Aqui está o resumo do traçado da nossa falsa espiral de 400 ou voluta. As regras para traçados de falsas espirais apresentadas anteriormente não são as mesmas para o caso de falsas espirais ovaladas. Nós vamos mostrar aqui a falsa espiral de 4 centros ovalada com traçado para dextrogira. A forma de agir o nosso roteiro vai ser bem diferente daquela apresentado para outras falsas espirais. Nós iniciaremos por uma figura que é um retângulo. E para o traçado de dextrogira, vamos numerar os centros do núcleo em sentido anti-horário. Então, temos os centros O1, O2, O3 e O4 em sentido anti-horário. Enquanto nos traçados anteriores nós partíamos sempre os raios vetores do número menor ou do número maior, partindo do maior, passando pelo menor, aqui nós não faremos dessa maneira. Nós faremos o alongamento das laterais do retângulo partindo de O1, passando por O2, traçamos um alongamento. Depois, partindo de O3, passando por O2, outro alongamento. A seguir, partindo de O1, passando por O4, prolongamos essa reta. A partir de O3, passando também por O4, alongamos essa reta. Vamos notar que nós teremos uma quina, né? Uma quina de 90 graus, aqui um ângulo de 90 graus em cada, nesses dois lados opostos aqui, né? Que são diametralmente opostos. Nesses lados O2 e O4. No vértice O2, teremos aqui um ângulo de 90. No vértice O4, teremos também um ângulo de 90. E a nossa alternância de centros também será um pouco diferente. Então, vamos começar. Já temos aqui os nossas retas base, onde encontraremos os pontos, que serão pontos de concordância. Vamos iniciar o traçado com ponta seca do compasso em O1, abertura até O3, e traçamos um arco encontrando o ponto A. Depois, tiramos a nossa ponta seca de O1, levamos o compasso para centrar em O2, então ponta seca em O2, abertura até A, traçamos um arco e encontramos o ponto B. Em seguida, tiramos a ponta seca do compasso de O2 e levamos para O3. O3, abertura até o ponto B, traçamos um arco e encontramos o ponto C. Agora, ponta seca do compasso em O4, abertura até C, traçamos um arco e encontramos D. Notamos aqui que já passeamos por todos os centros, mas nós saímos de 1, partimos para o O2, fomos para o O3 e depois para o O4, sempre opondo um arco a outro. Vamos ver que esse arco O2, ele é um arco que é semelhante a esse arco que tem centro em O4. Então, o centro de O2, né, semelhante, produz uma figura semelhante a essa daqui com centro em O4. E em O1 e O3, né? E a partir daí a gente vai ter na repetição os paralelismos. Então, vamos lá. Volto ponta seca do compasso para O1 e vou ter que fazer a mesma sequência. Ponta seca do compasso em O1, abertura até D, encontro o ponto E lá em cima. A seguir,
ponta seca do compasso em 2, depois ponta seca do compasso em 3, depois ponta seca do compasso em 4. E assim sucessivamente, sempre alternando 1, 2, o 3 e o 4 para produzir essa espiral ovalada. Para traçar a falsa espiral ovalada de 4 pontos sinistro-gira, temos de numerar os centros em sentido horário. Segue aqui, então, todo o traçado referente à espiral de 4 centros ovalada. Vamos para o nosso quinto caso, falsa espiral de Fibonacci. A espiral de Fibonacci é construída a partir de quadrados cujas dimensões dos lados vão aumentando de acordo com a sequência de Fibonacci, aquela que a gente conhece lá da matemática do ensino médio, né? Cada número da sequência é a soma dos dois números anteriores da sequência. Então, nós temos a sequência de Fibonacci, que é 0, 1, 2, 3, 5. Então, nós temos aqui, começamos, né? Podemos começar aqui desenhando um pequeno quadrado, que ele pode ter 1 por 1, né? Pode ter um quadrado, nós sabemos que todos os lados são iguais. Então, vamos dizer que tem uma lateral de dimensão 1. Então, desenhamos dois quadrados um em cima do outro, justapomos um quadrado de lado 2. Então, temos aqui quadrados de lado 1, um quadrado de lado 2. Agora, na vertical, colocamos um quadrado de lado 3 e vamos assim organizando, porque, né? 1 mais 2 igual a 3, aqui 3 mais 2 igual a 5, 5 mais 3 igual a 8, 8 mais 5 igual a 13 e podemos seguir sucessivamente organizando sempre outros quadrados assim justapostos. E aí o traçado aqui para a destrogira, né? Primeiro traçamos os quadrados, daí a ponta seca do compasso vai estar nesse ponto O, que fica entre esses dois quadrados de lado 1, né, encostado no quadrado de lado 2. Então, marcamos esse ponto O, traçamos um arco que vai de uma extremidade do quadrado até a do outro, um arco de 180 graus. Daí, levamos a ponta seca aqui para esse ponto inicial do arco, com a abertura até lá em cima, de 2 unidades, traçamos esse arco. Levamos a ponta seca agora para esse ponto aqui onde está minha luzinha. Traçamos esse outro arco. A ponta seca que estava neste ponto, agora sobe para esse canto do quadrado, traçando um outro arco. Sempre o arco vai ter a abertura da lateral do quadrado onde ele está inscrito. Então, esse outro arco vai ter a ponta seca bem aqui, nesse ponto onde está a minha luzinha do laser. E esse último arco maior vai ter, então, seu centro a partir de onde eu estou marcando com o laser aqui no slide. A espiral de ouro, ou áurea, ou espiral de Duret, é atribuída ao matemático e ilustrador alemão, que tem o mesmo nome, e é construída a partir de retângulos áureos, ou seja, retângulos cuja base e altura seguem aproximadamente, porque isso aqui é uma construção com instrumentos, então sempre ela é falha, né? Então segue aproximadamente a razão áurea, que é algo em torno de 1,6180, tem outros números, mas é essa razão, né? Assim como na falsa espiral de Fibonacci, o seu traçado emprega arcos de circunferência, mas sem ocorrência de paralelismo. Vamos lembrar aqui, olha, nós não temos paralelismo no caso da espiral de Fibonacci, porque os centros vão sendo ampliados também, não existe um núcleo, né? Não existe um núcleo em que você vai rodando os centros a partir sempre daquele núcleo. Os centros vão sempre modificando para cada
pedaço, né, cada arco de circunferência, eu tenho um novo centro. Então, eles estão em concordância obrigatoriamente, porque eu tenho aqui os centros alinhados, né? O centro desse arco está aqui onde está minha luzinha desse arco. O centro seguinte está sobre a mesma reta. Mas os arcos vão sempre tendo centros que vão sendo ampliados junto com o desenho da falsa espiral. Então, não existe paralelismo nessa falsa espiral de Fibonacci, assim como não existe na falsa espiral de ouro, né? Na espiral de ouro e espiral de Duret. Seu traçado emprega arcos de circunferência sem uso do paralelismo, pois cada centro de arco é usado somente uma vez. O desenho desta falsa espiral é iniciado com a construção de um retângulo áureo. Para tanto, são realizados inicialmente os seguintes passos. Então, vamos lá. Retângulo áureo, a gente começa desenhando um quadrado. Nomeei seus pontos aqui e vou fazer agora a mediatriz do segmento AB. Traço a mediatriz de AB encontrando o ponto médio entre A e B, que é o ponto M. Ponta seca do compasso em M, abertura até o ponto D. Traço um arco encontrando o ponto E sobre a reta suporte do segmento AB. Ao encontrar o ponto E, traço uma reta perpendicular a BE, passando por E. Então, tracei uma perpendicular e crio, então, o meu retângulo BCFE. Esse retângulo é um retângulo áureo. Encontramos o retângulo, mas como traçar a espiral de ouro? Bom, vamos agora traçar subdivisões do retângulo áureo da seguinte maneira. Ponta seca do compasso em A, abertura até o ponto E, traçamos um arco e encontramos o ponto G. A partir de G, traçamos uma perpendicular ao segmento AD, que eu estou chamando aqui de reta R. Vamos notar que quando fazemos essa subdivisão aqui, quando marcamos um quadrado dentro desse retângulo formado por D, F, E, A, encontramos um outro retângulo áureo menor que está limitado pela reta R. Esse retângulo esse retângulo menor também vamos subdividir utilizando um quadrado. Ponta seca do compasso em F, abertura até a reta R, traçamos um arco e encontramos o ponto H. Pelo ponto H, traçamos uma perpendicular ao segmento DF, encontrando aqui, passando aqui a reta S. Então, reta S perpendicular, passando pelo ponto H. Delimitamos novamente um pequeno retângulo áureo aqui dentro. Vamos repetir a operação. Tiramos a ponta seca do compasso de F e levamos para D. Ponta seca do compasso em D, abertura até H, traçamos um arco e marcamos o ponto I sobre o segmento DG. Por I, fazemos passar uma perpendicular a DG, que é a reta T. Novamente, nós temos um pequeno retângulo áureo aqui dentro. Subdividimos novamente, tiramos a ponta seca de D, levamos para G, abertura até I, traçamos um arco e encontramos o ponto J sobre o segmento G até, limitado pela reta S. Não foi marcado aqui um ponto final, né? Então, de G até a reta S, nós marcamos aqui sobre esse segmento um ponto J, e esse retângulo que se forma aqui também é um retângulo áureo. E podemos continuar subdividindo até enquanto os nossos instrumentos permitam. Agora que temos todas essas subdivisões, podemos traçar
o que realmente nos interessa, que é a espiral de ouro. No encontro da reta V e U, nós encontramos o centro aqui do nosso primeiro arco da espiral de ouro, o centro O1. De O1, ponta seca em O1, abertura até o ponto K, traçamos um arco que vai até o ponto J. Agora levamos o nosso compasso, que estava com a ponta seca em O1, para o encontro entre as retas U e T. Nesse encontro marcamos o centro, O2. A partir de O2, com a abertura até J, traçamos um arco até o ponto I. Tiramos a ponta seca de O2 e no encontro entre a reta T e a reta S, marcamos o centro O3. Ponta seca em O3, abertura até I, traçamos um arco. Esse arco vai até o ponto H, que já tínhamos anteriormente. Tiramos ponta seca do compasso de O3. E vamos assim, continuamente, no encontro entre retas, aqui no encontro entre reta S e reta R, marcamos o centro O4, traçamos um arco até a reta R. Levamos agora o centro do compasso, a ponta seca do compasso para G, abrimos até o encontro de R com o segmento FE e traçamos um arco até A. Depois, ponta seca, por último aqui nesse desenho, ponta seca em D, abertura até A, e traçamos um arco que vai até C. Fizemos, então, aqui toda a trajetória desde o desenho do retângulo áureo, suas subdivisões, para o desenho da espiral de ouro, que está inscrita dentro desse retângulo áureo. Essa espiral de ouro e a espiral de Fibonacci, essas duas, queria mostrar essas duas, são muito semelhantes, as curvas. Embora os processos sejam distintos, as curvas são muito semelhantes quando sobrepostas. É possível traçar a curva da falsa espiral também, nessa falsa espiral de ouro, iniciando do quadrado maior para o menor. Sempre lembrando que primeiro se faz o quadrado e depois o retângulo áureo. Então, você pode subdividir um grande retângulo áureo ou fazer um pequeno retângulo áureo e ir multiplicando esses retângulos. Fazer o caminho contrário do que foi feito nesse traçado. Confira, então, nossa lista de exercícios. Esse é o último conteúdo da unidade 1. Essa é a nossa bibliografia. Agora, vocês vão ter momentos de orientação síncrono, remoto e orientação presencial, conforme combinamos na nossa reunião no começo do semestre. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail ou pelo WhatsApp através dos representantes de turma. E encontro vocês, então, a partir de quarta-feira, presencialmente, e na semana seguinte, de forma remota, para as orientações, seja da lista de exercícios, seja do edital. Bons estudos e até logo!